Bom, então hoje nós vamos ver a segunda parte da lavagem de dinheiro, né? Bom, nós falamos na aula passada sobre os efeitos genéricos da condenação. Nós dissemos que o efeito principal da condenação é a aplicação da pena, que no caso da lavagem de dinheiro, ela vai de 3 a 10 anos. Falamos que a condenação por um crime de lavagem de dinheiro torna certa obrigação de indenizar. Falamos da questão do confisco e falamos que no caso daquelas pessoas que exercem função pública, elas podem perder essa função pública se houver uma condenação por crime de lavagem de dinheiro. Começamos a aula de hoje falando sobre os efeitos específicos. Eles são específicos porque eles dizem respeito à própria lei de lavagem de dinheiro. O primeiro efeito específico previsto no artigo 7º é a perda em favor da União dos bens, direitos e valores objeto do crime previsto nessa lei. Quando uma pessoa praticar a lavagem de dinheiro e através do processo de integração, através daquele dinheiro que era um dinheiro sujo, um dinheiro ilícito, que tramitou por vários paraísos fiscais, depois ela adquire com esse dinheiro um carro, um apartamento, um jet ski, um avião, um helicóptero, esses bens, objeto do crime de lavagem de dinheiro, serão perdidos em favor da União. Isso é um efeito específico da lavagem de dinheiro. Como também a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º. Nesse caso, se por um acaso nós tivermos um diretor de uma empresa paraestatal que está desviando recursos públicos dessa empresa paraestatal e mandando esses recursos públicos para um paraíso fiscal, depois fazendo a integração desses recursos públicos com a compra de bens, esse diretor estará interditado do exercício de sua função. Ele não só pode perder a função pública, como ele ficará interditado do exercício de cargo ou função. Tá bom? Bom, se nós falarmos do sujeito ativo, nós temos que recapitular novamente todas as situações relevantes dessa lei. Primeiro, o objetivo dessa lei. Depois, a objetividade jurídica dessa lei. Depois, o sujeito ativo, o sujeito passivo, a consumação, a tentativa e a ação penal. Vamos dar uma recapitulada nisso. Nós dissemos na aula passada que o objetivo dessa lei é o combate à criminalidade transnacional. Não adianta nada eu ter instrumentos jurídicos eficazes para o tráfico de drogas se eu não impedir que o dinheiro do tráfico de drogas seja lavado, haja o branqueamento desse capital ilícito, haja a transformação desse capital ilícito em bens aparentemente ilícitos. Tá? Disse que a objetividade jurídica da lavagem de dinheiro é a proteção à administração da justiça, porque na verdade a lavagem de dinheiro visa dotar o poder judiciário, a justiça, de instrumentos adequados para que possa ser combatida a lavagem de dinheiro. Em relação ao sujeito ativo, convém dizer que ele é comum. Ele é comum. Por quê? Porque a lei não exige nenhuma qualificação especial.
para o sujeito ativo. Embora seja preciso ressaltar que quando se trata de sujeito ativo aqui, nós já vimos que a lavagem de dinheiro é uma espécie de receptação de dinheiro ilícito de outro crime. Portanto, o sujeito ativo do crime de lavagem vai ser o sujeito ativo do crime anterior. Se for um traficante do tráfico de drogas, se for um terrorista, no caso do terrorismo, se for um contrabandista, se for um funcionário corrupto, no caso de crimes contra a administração pública nacional ou estrangeira, se for pessoas envolvidas com operações financeiras, no caso de crimes contra o sistema financeiro, todas essas são situações de sujeito ativo, tá bom? Incorre na mesma pena quem os converte a ativos lícitos ou adquire, importa ou exporta bens de atividades ilícitas. Pessoa que, embora não tenha propriamente praticado a lavagem, mas que adquire os bens provenientes da lavagem, ele vai ser responsabilizado também pelo crime de lavagem. Incorre ainda na mesma pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes da lavagem de dinheiro. Então vejam, não é só a pessoa que pratica o placement, que pratica o in-pillage, que pratica a integration. Não é só a pessoa que pratica a colocação, a dissimulação e a integração, que são as três fases da lavagem. Mas todo aquele receptador desses bens, ele adquire o bem ou ele utiliza na atividade econômico-financeira bem de proveniência ilícita, bem proveniente de lavagem de dinheiro, também será considerado sujeito ativo dessa lei. Bom, aqui é interessantíssimo nós mostrarmos novamente os modos de operação da lavagem de dinheiro, né? Eu vou colocar aqui do lado, porque nós já sabemos que é a colocação, a dissimulação e a integração. Professor, como é que ocorre a lavagem de dinheiro? Esse quadro aqui é bastante ilustrativo. Observem comigo. Nós temos bem aqui o dinheiro sujo, que é proveniente de atividade ilícita. Pode ser de tráfico de drogas, pode ser de terrorismo, pode ser de contrabando, pode ser de crime contra o sistema financeiro. Esse dinheiro, ele é colocado primeiramente num banco. Esse ato de colocação do dinheiro sujo em um banco é o que nós chamamos de placement. Depois que esse dinheiro está no banco, ele começa no processo que nós chamamos de in-pillage. Tá? O in-pillage, que aqui está contido na expressão layering. O layering, se vocês procurarem no dicionário, ele significa fragmentar, fragmentação. O que é essa fragmentação ou dissimulação do dinheiro? É o ato pelo qual ele pega o dinheiro, olha só, ele coloca em vários paraísos fiscais, em empresas offshore ao longo do mundo. Então esse dinheiro roda o mundo, ele começa nas Ilhas Virgem, depois vai para as Ilhas Caimã, depois vai para as Bahamas, vem para cá para Liechtenstein, passa por Luxemburgo, depois dá uma volta lá no Egito, vai até as Filipinas e finalmente, depois que esse dinheiro rodou bastante aqui no sistema financeiro, tentando ser dissimulado para que não se descubra a origem ilícita do dinheiro, é que ele vai então para a fase de integração ou integration, em que
dinheiro sujo vai dar para comprar carro, uma Ferrarizinha. Isso aqui é uma Ferrarizinha. Isso aqui é uma moto. Isso aqui é um jet ski. Aqui, tá vendo um helicóptero aqui? Uma fábrica, um prédio. Então, veja bem. Isso aqui é o quadro demonstrativo do modo de operação do crime. Primeiro eu tenho o desvio do dinheiro sujo, depois eu tenho o placement, depois eu tenho o empilage, que é a dissimulação, e finalmente eu tenho o integration. Bom, as pessoas sujeitas à lei. Pessoas físicas e jurídicas sujeitas à lei. Exemplificadamente, eu poderia dizer que as pessoas que estão previstas no artigo 9º, incisos, elas estão sujeitas a essa lei. Eu vou só me limitar a ler algumas delas para não me tornar cansativo. As bolsas de valores, as seguradoras, as administradoras de cartão de crédito, as empresas que utilizam cartão que permita a transferência de fundos, as empresas de arrendamento mercantil, leasing e as de fomento comercial, factoring. Todas essas empresas podem, no exercício de suas atividades, receber dinheiro ilícito. Atenção! Eu expliquei para vocês que essa lei ela exige o dolo, a vontade livre e consciente de praticar a lavagem de dinheiro. Então, uma empresa, para ser responsabilizada pela lavagem de dinheiro, há necessidade que eu prove que os seus diretores tinham vontade livre e consciente de receber dinheiro proveniente de lavagem. Se eu não tiver essa prova de que eles estavam com dolo, eu não posso acusá-los da lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro só se dá quando acontece o dolo. Nós não podemos punir a lavagem de dinheiro a título de culpa. Ok? Bom, agora uma coisa muito importante. Professor, como é que eu vou diferenciar um país, vamos dizer assim, livre da lavagem de dinheiro e um paraíso fiscal? O que caracteriza um país que combate a lavagem de dinheiro, que combate o branqueamento de capitais, e o que caracteriza um país que é um paraíso fiscal? Meus amigos, a lavagem de dinheiro, ela vem de muito tempo. Nós temos uma legislação nos Estados Unidos, nós temos uma legislação na Itália, que inclusive o Brasil copia, e nessa legislação, baseada na Convenção de Viena, que visa o combate à lavagem de dinheiro, todos os países se comprometeram a adotar medidas para combater a lavagem de dinheiro. E essas medidas, na nossa lei, estão previstas no artigo 10, que diz que as instituições estão obrigadas a manter atualizadas informações cadastrais dos clientes. O cadastro deve ser mantido num prazo de até 5 anos, contado no primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta. Portanto, se tu encerras uma conta no banco, saiba que o banco mantém o registro das suas atividades, ele é obrigado por essa lei a manter o registro dessas suas atividades por 5 anos. Ele também deve manter controle que permita identificar o cliente e verificar a compatibilidade entre a movimentação financeira que ele tem e a capacidade econômica. Uma pessoa que não tem capacidade econômica, uma pessoa que ganha salário mínimo, por exemplo, não pode movimentar vultosas quantias na sua conta. Alguma coisa está errada. Ou ela está servindo de laranja, ou ela está camuflando